Olá, amigos do Anápolis em Destaque. Estamos em mais um vídeo e mais um bate-papo gostoso. E esse vai ser muito mais descontraído que os demais, porque eu vou falar com uma pessoa que eu gosto muito, conheço e acompanho há mais de 10 anos. Ele nasceu lá em São Paulo, mas ele ganhou um título de cidadão anapolino e já tem uma gama de serviços prestados para a nossa cidade imensa, como professor, como secretário durante 10 anos de governos municipais, como vereador e como diretor de algumas... Ele vai contar, eu acho que eu estou falando demais. Estou falando de quem? Do eleito novamente, do reeleito vereador Alex Martins. Alex, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Anápolis em Destaque se sente honrado e o microfone é seu para suas apresentações iniciais. Que bacana estar aqui, né, Valeriano? É bom demais. Já fazia um bom tempo que não ouvia. É uma satisfação estar aqui falando com o seu público que acompanha esse programa de forma bacana, levando informação, trazendo convidados aí da nossa cidade para falar de histórias, falar de conquistas, mas sobretudo de lutas e muito zelo e responsabilidade com todos esses participantes que passaram por aqui com o nosso município. E não diferentemente, nós temos não só Anapolino, como você abriu, mas a nossa história de mais de quase 30 anos em Anápolis nos remete a um zelo, responsabilidade e um carinho com esse povo, com essa terra. Você foi eleito a primeira vez com 1.753 votos e agora com 2.883. Quase 1.000 votos a mais. Eu fico imaginando quantos candidatos navegaram aí entre 0 e 800 e tantos votos. Então, o quão é difícil aumentar o número de votantes para um candidato. Conta o que tem de diferente no Alex, porque conseguiu isso. De fato, né, nós tivemos aí um aumento de mais de 60%, se levarmos em consideração a eleição passada para essa eleição, né, que aconteceu no ano passado, em 2024, teve um acréscimo de mais de 1.000 votos, mas eu acredito que seja trabalho, seja esse compromisso, esse zelo de falar a verdade, de conversar com as pessoas e tentar, nesse íntimo de conversas, de pedidos, de dores e demandas, tentar criar um laço, que seja um laço de resposta a esses desejos, né? Nós estamos diante de uma cidade que cresce, novas pessoas vêm para cá, novas famílias são constituídas, mas os desejos, necessidades, anseios é da natureza do ser humano. Então, a todo momento surgem demandas e essa conversa muito próxima da população, de estar em todos os locais, conversar em todos os ambientes, sem fazer distinção de pessoas, de lugares, e tentar da melhor maneira possível dar essas respostas, mesmo que seja negativa, mas uma resposta, eu acredito que faça com que a gente consiga construir uma reputação, ou seja, construir uma história de quem participa, de quem ouve, e isso vai dando uma certa credibilidade àquela pessoa que vota e vota novamente, ou aquela pessoa que não votou, mas começa a conhecer a história desse candidato e começa a não se apaixonar por ela, porque seria e se apaixonar é algo que passa pela amizade também, mas passa a acreditar que a tarefa que esse candidato se propôs, que o mandato que ele fez, corresponde a essa expectativa. Então eu acredito que foi com isso, com essa conversa, com o envolvimento de novas pessoas, e surgem novas pessoas, né? Quem vota a primeira vez, na eleição passada, muitos idosos que poderiam votar de forma facultativa optaram não ir às urnas por um período de pandemia. Então houve um momento diferente. E se avaliarmos, de um modo geral, todas as candidaturas, eu vou falar de forma genérica, Valeriano,
todos tiveram um aumento considerável em relação à última eleição. É claro que nós estamos falando de 60%, né? Uma coisa realmente, um crescimento exponencial. Mas todos, de um modo geral, teve um crescimento. Isso mostra também a preocupação da população discutir política, se envolver com política, sentir a necessidade de fazer parte desse processo. Assim, eu tenho que votar, até para ter um elo de cobrança maior, de que eu tenho que participar. Então, essas concepções de momento, de um número maior de eleitores que nós tivemos, um crescimento, fizeram com que nós tivemos uma resposta significativa nas urnas. E, é claro, trabalho. Você dizia, e eu retorno a essa fala, que já são mais de 25 anos de serviço público. E isso termina tendo uma ligação. Imagina, durante 25 anos, atendendo, acolhendo e correspondendo a expectativas, mesmo que sejam negativas. Quantas pessoas não passaram? E eu tive o privilégio de conhecer essas pessoas durante 25 anos. Eu tive o privilégio de travar até embates, né? Sim. Por necessidades que a gente tinha e recorria ao Alex. E aí eu lembro uma conversa muito interessante, que é o da rapadura, né? Ele foi duro, mas ele foi sempre doce. Nunca agrediu, nunca tirou a conversa do ar e nunca alguém saiu de lá sem o sorriso. E o Alex sempre foi. É curioso isso. Mas, Alex, você... E esse foi um dos grandes motivos também que eu trouxe. A gente tem visto no início desse governo que algumas demandas estão mais complicadas do que outras. E você foi secretário, a meu ver, de uma das pastas mais pesadas de um município, que é a pasta da educação. A pasta da educação é uma pasta com uma demanda imensa, com uma visibilidade grande, há uma quantidade de servidores também muito grande, e que até pela falta de renovação vai ficando um pouco mais idoso, vai tendo mais problemas para ir para a sala, mais licenças médicas. E não só isso. População. Teve um vereador aqui que citou assim, nós tivemos um acréscimo de 70 mil pessoas em 10 anos em Anápolis. 70 mil pessoas... eu imagino que está contando aí mais os pais de família, as mães de família, do que efetivamente crianças. E quando você traz as crianças, traz a necessidade para a escola, para o ensino e tudo, a demanda aumenta assustadoramente. 2013 você ficou no CNTT, acho que saiu em 2016. 2016. Aí você teve a campanha, foi vitorioso. Não, nessa eleição eu perdi essa eleição. A 16? 16 perdeu, tá certo. Tivemos 1.289 votos. Olha só. Ficamos na suplência, mas não tivemos os êxitos. Não. Mas não deixou de ser secretário. Sim, eu fui. E aí se assumiu a educação. A educação. E depois passou aí 2 vezes pela educação. Quando a Elisânia saiu... Educação, indústria, muito comércio. Muito obrigado. Ganhei a força aqui da Júlia para poder me dizer essa informação que eu não tinha, que eu não lembrava. E aí, conta para a gente o que você acha que o antigo prefeito, a antiga administração, não é o prefeito, é a administração como um todo, deixou de legado. Quais são as demandas que são ditas hoje que podem ser classificadas de coerentes ou não coerentes? É uma resposta mais longa, mas eu quero que você fique à vontade, fale com os nossos amigos e explique. Eu tenho o maior zelo por todas as pessoas que passaram pela prefeitura. Eu dizia aqui fora dos microfones que assumir uma empresa, ser líder de uma empresa, ser pai ou mãe de uma família,
ser padre ou pastor de uma igreja, ter esse compromisso de liderar é uma tarefa difícil. Então eu tenho o maior zelo por todos os prefeitos, por todas as administrações que assumiram essa responsabilidade. E eu quero crer que todas essas pessoas deram o melhor. É muito fácil depois, Valeriano, avaliarmos assim, não, eu não teria feito isso ou eu teria feito aquilo. E repito, não só para o prefeito, mas para um pai de família, uma mãe de família, um líder empresarial, um pastor ou padre de uma igreja. É muito fácil avaliar depois com a cabeça tranquila, um momento que você não tem pressão. Sem o fogo. Não tem um fogo, exatamente, aquele clima. Porque quem lidera tem que tomar as decisões. E eu não quero acreditar que quem está liderando está tomando a decisão ruim. Você tem um programa na mão. Você vai me cortar, me corrigir, vai me falar do horário. Porque você tem que liderar. Depois do programa feito, eu falei assim, não, eu não precisava ter feito essa pergunta para Alex. Ou eu poderia ter questionado sobre isso. Porque é muito fácil avaliar o depois. Agora, tomar a decisão no momento é uma tarefa difícil. E aí eu quero acreditar que todas as pessoas que passaram por lá, secretários, vereadores, Poder Legislativo como um todo, Poder Executivo, próprio Poder Judiciário, de tomar uma decisão, eu acredito que eles façam da melhor maneira possível. Aquela velha história clara para nós de que fizeram um bom combate. Uhum. Então, eu acredito que todas essas pessoas têm sim, lá na caixinha de valores, algo que ficou de... talvez algumas coisas na expectativa não aconteceram, mas ficou naquela caixinha de deveres cumpridos. O legado que o prefeito anterior deixou, a meu ver, foi conversar com a cidade e tentar da melhor maneira possível trazer essas respostas a anseios, desejos e dores que a população tem. E aí eu posso falar com muita tranquilidade das pastas que eu participei. E aí eu falaria da educação. Acho que a educação deixou um legado. Correspondeu. Poderia ter sido melhor, mas é claro que poderia ter sido melhor. Porque essa é a expectativa do ser humano, de acreditar que hoje tem que ser melhor do que foi ontem. Para todas as pessoas. E na administração não é diferente. Poderia ter sido melhor, claro, mas com essa avaliação sem pressão, com calma, com avaliação posterior. E aí nós fazemos isso. Mas eu acredito que a educação foi um legado. Você está querendo dizer que talvez a avaliação que tem sido feita atualmente, ela está sendo um pouco, como é que nós podemos dizer, hein? Antecipada demais, ela tem que esperar um pouco mais, é isso? Não necessariamente é isso. Porque ele está baseando, o atual prefeito está baseando aquilo que ele está falando em coisas que ele está vendo. E nós vemos também muita coisa por fotografia, por Sim. filmagens e tal. São escolas com muito mato, apesar de que não estava tendo aula, é até normal. Mas escolas com construções pela metade, com uma série de problemas que tem sido mostrado pelo atual prefeito. Você não era o gestor da educação nessa hora, mas assim, a gente está num contrassenso aí. Tem sido mostrado para todos nós uma coisa complicada, uma coisa difícil. Eu sei que a pasta é pesada, eu já trabalhei na educação, né? E eu acompanhei você, visitei você lá. Eu acho que é hora da gente falar assim, olha, isso foi feito. Tem problemas? Claro, foi muito bem dito, né? A gente pode achar assim, a gente pode, ao analisar, falar assim, não deveria ter feito aquela pergunta ou poderia ter alongado aquele assunto. E isso é justo, isso é normal para todo mundo. Mas eu gostaria de uma análise sua um pouco mais profunda, porque eu sei que você tem. Põe para fora. Não, a minha resposta... Não sou psicólogo. Vamos lá, Valeriano. A minha resposta ela está de forma bem fidedigna ou fiel. A sua pergunta, quando você diz
qual o legado que o Roberto deixou. Uhum. Então, eu não fiz comparação nenhuma com o atual prefeito. É, E não nem tem jeito, devo. né? E nem devo, porque é muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de avaliação e eu seria injusto e ingrato para fazer isso. Eu estou falando do legado que o Roberto deu. E eu trabalhei com 4 prefeitos diferentes. E todos eles, repito, contribuíram, e eu quero acreditar que contribuíram da melhor maneira. Poderiam ter feito mais, ou arriscado mais, tentado mais. Aí são avaliações que nós vamos fazer ao longo do tempo. Como diria, inclusive, um ex-prefeito, que se foi bom ou ruim, só o tempo dirá. Ah, sem dúvida. Né? E eu passei por um prefeito que ele disse isso, sem Sabe citar as nomes. palavras. Então, a minha resposta em cima, de forma bem fiel, que você perguntou sobre o legado. Acolher 37 mil crianças é um número, talvez, colocado da boca para fora de forma fácil, mas se você avaliar dos 246 municípios em Goiás, talvez a metade desses municípios tenha 37 mil habitantes. E nós estamos falando de um número, 37 mil alunos dentro de um município. Se não mais. Ou para você avaliar, né? Então, acolher 37 mil alunos é uma tarefa boa, gostosa, o acolher é bom e difícil da forma como você disse, talvez não a pasta mais difícil, mas uma pasta que depende muito de acolhimento, de carinho, de zelo, porque nós estamos falando de crianças. E de todas as possibilidades que a própria sociedade nos permite, a educação é o melhor passo para criar transformações. Uhum. Então, acolher 37 mil crianças, acolher em torno de 5 mil servidores e professores, ter mais de 100 unidades de ensino, é uma tarefa que nós fazemos de forma diária, nos 200 dias letivos, e que a gente consegue consubstanciar, ou seja, somar isso, só depois de um ano letivo. Que você olha para aquele garoto, para aquela menina, e vê que realmente o conceito entrou, ele consegue, a partir das percepções que foram dadas em sala de aula, em conjunto com o que é dado e acolhido pela família, ou mesmo pela igreja, pela sociedade como um todo, você vê as transformações acontecendo. Aí, de fato, a gente começa a preparar as pessoas para o mundo, que, de forma exponencial, vem se transformando de forma muito rápida, com novas tecnologias. A gente falava de revoluções industriais que demoravam 100 anos, 50 anos. As revoluções estão acontecendo por dia, por meses, por um ano. As coisas mudam, se transformam. A tecnologia, nós estamos falando de inteligência artificial agora em vários meios. E isso, de certa forma, atinge todas as pessoas, sejam crianças ou sejam idosos, porque eles participam e convivem dentro do contexto social. Mas, sem sombra de dúvida, a questão da educação ela é transformadora, ela cria oportunidades e prepara todas essas crianças para o futuro. Então a minha fala é no sentido de que eu tenho absoluta certeza que não só o prefeito Alberto, mas todos os secretários de um modo geral deixam um legado na área da educação. Poderia falar de outras pastas, mas eu não tenho essa liberdade de falar de assuntos que eu não tive presente, convivi ou efetivamente estive lá para falar dessas transformações. Mas de uma maneira geral, e aí eu já concluindo esse assunto, qual que é a expectativa? A expectativa de quem está lá, faça o melhor, faça realmente o bom combate. Mas nós temos que ter zelo por todas as pessoas que passaram pela administração, porque não é fácil. E repito, a administração de tudo. Eu não estou falando do serviço público, eu estou falando de um pai de família. É simples demais você, filho, olhar para o seu pai e falar assim: pai, eu não teria feito isso. Aquele momento que você definiu vender a casa para comprar aquela outra casa, ou vendeu aquele imóvel, eu não teria tomado essa decisão. É muito simples falar depois. Já passou. Mas com que direito eu vou falar isso de um pai que foi um líder de família, que cuidou da sua família da melhor maneira possível? Então eu não tenho direito, e jamais falaria isso de quem passou pela vereança, quem passou pelo Poder Judiciário, ou muito menos pelo Executivo, porque eu quero acreditar que deram a melhor contribuição possível. Fazemos sim as nossas avaliações e devemos sempre, em todo instante, querer o melhor. Ainda mais na nossa área de realmente constituir políticas públicas que dizem ou conversam diretamente com quem precisa, em todas as áreas. Longe de mim querer uma prestação de contas, né? Mas eu acho que nós temos uma oportunidade muito boa aqui.
de você contrapor um pouco aquilo que você deixou como secretário daquilo que vem hoje. O que foi feito? Quantas unidades escolares? Quais foram as reformas completas? Quantos... Eu acho que o seu eleitor e nós também... quantos concursos públicos, quantos chamamentos... Dá uma voltinha nos números para a gente, pode ser? Sim. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação, e foi um momento muito oportuno de aprender com todos esses profissionais, inclusive com as famílias, tivemos contato com várias famílias, e isso não só facilita o nosso trabalho, mas também conduz as nossas ações, na medida que a gente conversa com as pessoas e tenta entender essas necessidades. A primeira avaliação que nós fizemos foi que nós precisaríamos criar uma condição melhor para quem estuda, sendo um local prazeroso, e uma condição melhor para quem também trabalha nesse ambiente, que são os nossos administrativos e os nossos docentes. Então, toda a equipe, de um modo geral, as conversas que nós tínhamos, por mais que a cidade cresce, novos bairros são constituídos, havia-se uma necessidade de, ao invés de abrir novas unidades, reformar e criar esse ambiente prazeroso nas atuais unidades existentes. Mesmo porque quem pede uma vaga, Valeriano, pede para uma vaga em uma escola que já existe. Uhum. Você não vai pedir uma vaga para um local que não existe. Então, às vezes, é fácil para um secretário, e digo isso porque estive lá, às vezes é fácil para um secretário dizer, não, vamos abrir uma unidade na região tal e tal. Tudo bem, a cidade cresce, nós temos que levar o aparelho público, seja ele qual for, aonde houver necessidade. Aonde houver necessidade, sem dúvida. Não tem dúvidas disso. Sim. Só que a gente não pode esquecer a história das outras unidades que já atendem, que tem uma lista de espera, tem uma lista de procura, tem uma intenção de uma comunidade que, por mais que ela se tornou idosa, veio os netos. E os netos ali precisam de uma escola. Então, a primeira ideia seria reformular, ou melhor, criar um ambiente mais agradável nessas unidades que tem 40, 50 anos de idade. Deixa eu só colocar assim, as escolas antigas, isso não quer dizer que elas perderam a sua importância devido à renovação existente à sua volta, porém, nós temos a necessidade das novas unidades, aonde novas pessoas estão morando. Sim. Seria isso? Exatamente. Tá então, qual foi a política adotada? De reformar essas unidades, e aconteceu. Muitas unidades, mais de 50% dessas unidades foi criado um ambiente mais agradável, atendendo novas normas de acolhimento. Se nós pegarmos, por exemplo, unidades de 40 anos atrás, nós vamos ver que as coberturas dela, o telhado, era telha de amianto. Uhum. Mas há 40 anos atrás, a cidade era fria. Era o que tinha, era mais fácil para construir, era mais rápido. E aí eu tô fazendo uma referência na época do Ana Paulino de Faria. Hoje, com o clima mudou, o ambiente está mais quente, não tem condições de uma criança ficar num ambiente de uma telha de amianto. Aí nós temos que climatizar esse ambiente. Para quê? Para a aula ser agradável, a aprendizagem aumentar, o processo de transformação ocorrer. Inclusive, não só para quem estuda, repito, mas para quem está ali também na atividade laboral, trabalhando. Então, quando você fala em climatizar uma escola, você levou muito disso para as unidades? Foi uma preocupação. Tá. E aí, eu vou para a área da estrutura. Sim. Quando você vai climatizar um lugar, você precisa saber se a energia é suficiente, Sim. se os fios colocados há 40 anos atrás vão suportar aquela demanda de energia muito grande. Então, assim, é muito mais, inclusive, da água do vertedor ali, do ar-condicionado, onde vai cair. Porque dependendo do lugar que vai cair, não pode cair ali. E assim, o que é bacana é que a engenharia, ela possibilita situações. Quando nós falamos de climatizar ambientes, nós estamos falando em aumentar o pé direito. Nós estamos falando de abrir mais 3 ou 4 janelas. Nós estamos falando em tirar uma telha de amianto e colocar uma isotelha. É muito mais coisa. Só
por aí, sem falar no aparelho ar-condicionado, só por aí, você começa a climatizar o ambiente e aumenta o processo de aprendizagem. Mas isso foi feito durante sua gestão, nas unidades, muitas escolas. E, ao mesmo tempo, buscamos essa ideia de atender novos bairros. Eu me recordo aqui de 2 passagens, tem mais, mas eu me recordo muito bem de um trabalho que nós fizemos com o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Em 2 oportunidades que eu tive com a equipe do Ministério Público do Trabalho, nós conseguimos trazer mais de 5 milhões para a construção de 2 unidades. Então, assim, da mesma forma que nós preocupamos em reformar esses espaços, criar um ambiente prazeroso, a gente tentou também aumentar a rede. E isso aconteceu. E aí, me permita dizer de 2 locais. Ali na Vila São Vicente, chamada Igrejinha, né, nós construímos uma escola, uma unidade escolar, com recursos exclusivamente do Ministério Público do Trabalho, quase 2 milhões, no qual nós apresentamos o projeto, o promotor gostou muito do projeto, disponibilizou o recurso e foi construído, e hoje essa unidade está lá em pleno atendimento e atende um local que nós não tínhamos o aparelho público escola naquele local. Que, inclusive, e as crianças eram transportadas de ônibus? Ou atendida pela rede estadual, porque lá tem um colégio estadual, Castelo Branco. Ok. Entendeu? Então nós construímos uma unidade totalmente seguindo as normas de acessibilidade. São um novo regramento agora de acolher melhor todas essas crianças. E assim, o segundo exemplo, que também é do Ministério Público do Trabalho, recentemente inaugurado pelo então prefeito Alberto, lá no Pirineus. No Pirineus nós tínhamos uma escola municipal construída na época do prefeito Pedro Sayum, Ernest Rieger, né? Ela foi reformulada naquela época. O prefeito Antônio também colaborou nessa reforma e ampliação. O Roberto deu sua contribuição lá de trocas ou manutenções de algumas coisas, mas ele entregou o aparelho chamado CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, contextualmente chamado creche, que é uma região que cresce muito, uma região que novas famílias foram para lá, novos bairros foram constituídos na região, e também lá nós estamos diante de uma creche, me permita dizer isso, também praticamente vinculada a um trabalho de recursos que veio do Ministério Público do Trabalho. Quase ou mais de 3 milhões. Não só para a compra ou a realização do aparelho, como também para a compra de imobiliário. Então, aonde eu quero chegar, Valeriano, e para as pessoas que nos acompanham, houve-se uma preocupação, não do secretário, não do prefeito, mas a preocupação de toda a equipe de melhorar esses espaços já existentes. É claro que ainda existe unidades que tem que ter esse trabalho, e esse é um trabalho que tem que ser constituído pelas novas equipes que vão chegando dentro da administração, mas houve sim essa preocupação de entregar esses locais apropriados, e aconteceu em muitas unidades, como também aumentar a própria rede, porque nós estamos falando que hoje nós temos 37, amanhã temos 38, 39, 45. 5 mil servidores daqui a um pouco. 6 mil e assim. Quando você assumiu na primeira gestão a área de administração, de lá para cá, quantos servidores foram agregados? Nós fizemos É claro que existe um período de trabalho desses profissionais. Porque são profissionais que se programam para aposentadoria. Né? A expectativa de vida, graças a Deus, do brasileiro aumentou. Então esse profissional, por mais que ele está numa previdência diferente, porque ele se aposenta mais cedo, mas existe essa rotatividade. Então, houve um incremento com o concurso. Nós fizemos o último concurso para pedagogos. Tivemos a experiência de chamar muitos profissionais, inclusive o concurso está vigente, e o nosso pedido, a nossa cobrança, a nossa vigilância é que a atual gestão faça essas novas convocações o quanto antes. Você tem lembrança dos números? Eu não vou lembrar exatamente aqui, mas existe um cadastro de reserva com mais de 100 profissionais que foram classificados. Todas as áreas? Não, pedagogos. Ah, tá. Pedagogos. E como existe essa rotatividade de profissionais que se aposentam, né, ou mesmo a rede cresce, existe essa necessidade também, e ela é proporcional a isso, de uma necessidade de um chamamento. Então esse vai ser um trabalho nosso dentro da Câmara Municipal, de estar vigilante nesse concurso que ainda é vigente,
Então, existindo a vaga, essa necessidade, nós vamos estar cobrando aí do executivo que faça esse chamamento do último concurso que nós fizemos. Então, nós tivemos o prazer de fazer isso. Foi um concurso, inclusive, feito pela Universidade Federal de Goiás. Nós avaliamos de forma bem criteriosa quem tinha essa expertise e essa segurança de trazer esses profissionais para dentro da rede. E ela não está fazendo somente para a educação, ela faz diversos outros concursos. Sim, sim. Ela é a gestora. O núcleo de seleção da Universidade Federal de Goiás, ele tem um renome, sim, inclusive nos concursos públicos de forma federal, né, ou seja, para o país. Então foi essa expertise, esse renome fez com que nós procurássemos a Universidade Federal, fizesse o concurso, que inclusive está vigente e eu acho que foi um grande ganho. Eu tenho absoluta certeza que foi um grande ganho que nós deixamos aí. Foi somente um concurso? Foi o último, exatamente um concurso. Chamamos, eu tenho quase certeza que mais de centenas de pessoas já foram chamadas, em torno de 300 a 400 pessoas com certeza já foram chamadas, e tem mais de 100 pessoas que a qualquer momento podem ser chamadas, e com certeza nós estaremos fazendo essa cobrança para sempre manter o padrão desses ótimos profissionais que eu tive o prazer de conviver, conversar e aprender muito com eles, e mesmo porque nós também temos um centro de formação nesse sentido para manter essa qualidade de ensino que esses profissionais têm e zelo. E eu tenho um carinho, e aproveito os microfones para dizer isso, né? Eu tenho um carinho imenso por todos os profissionais que eu conheci dentro da educação. Do vigilante, da merendeira, de um diretor, de um coordenador, de um professor de sala de aula, que tem zelo, que tem a atitude em agachar para conversar com a criança, que tem uma preocupação em lidar com a palavra acolhedora, com cada uma desses meninos e meninas que têm seus problemas normais, de sociedade, as dificuldades normais que papai e a mamãe passam, mas com muito zelo, esses profissionais acolhem e acolhem bem. E todos eles eu tive o prazer não só de trabalhar, mas de aprender. Imagina que um professor, e nós tivemos vários na vida, sabe das dificuldades que nós temos em casa. E são os melhores parceiros, seja na área da psicologia, seja na área social, seja na área afetiva, mas sobretudo na área educacional. Alex, quantos alunos, você que é professor e advogado, quantos alunos passam pelo professor alunos diferentes, né? Em uma semana? Eu estou falando uma semana porque eu acho que é o ciclo de um período num lugar, outro período em outro lugar e tal. Esquece aquelas pós-graduações, aquelas... Quantos alunos é o normal de um professor tratar em uma semana? Eu não consigo quantificar e eu seria muito injusto, porque justamente nós temos vários eixos da área profissional. A tendência dos menores é que o professor seja contínuo. Então o professor assume uma sala, 2 salas, ele é mais contínuo. A tendência é que o seriado vai passando, que os anos vão passando, os alunos começam a ter 2, 3, 4, 5 professores diferentes. Então, isso está diretamente ligado a um seriado. Mas aonde eu quero me ater com essa fala? Ser professor, e olha que ele prepara para todas as profissões, é algo de uma significância tremenda na vida deles, e poucas pessoas conseguem enxergar isso. Imagina um professor valeriano saindo do 5º ano e indo para o 6º ano. Ele sai do 5º ano com os problemas do Alex. O problema do Alex, ele sabe que o Alex é um aluno que precisa de mais cuidado. De uma atenção diferente. Porque é hiperativo e tal. Ele sai do 5º ano. Mas a passagem dele do 5º ano, esquece o Alex agora e vamos voltar para o professor Valeriano. A passagem dele da sala do 5º ano ao 6º ano, ele se transforma. Porque a ida do 5º ano para o 6º ano, ele vai lembrar que tem um outro Alex, que esse assim é baguncento, não quer prestar atenção, e ele se transforma no corredor, se preparando para entrar no 6º ano. Esse é o ponto. Então assim, por mais que se passam 1, 2, 3, 50 alunos na vida de um professor, ele jamais esquece o aluno que passou por ele. Pois é,
aonde eu queria chegar com essa pergunta é pelo seguinte, eu acho que a cabeça do professor, tá, a gente fala muito em espaço físico, Sim. em mobilidade, em isso, aquilo, merenda melhor, iluminação, ok. Mas a cabeça do professor, ela precisa de um cuidado completamente diferente. Perfeito. Extremamente Perfeito. especial. Perfeito. Por quê? Porque ele passa por várias famílias em um único dia. Perfeito. E é o que você está falando, cada família uma realidade, cada família uma história diferente. E, infelizmente, tem alguns ainda no Brasil que acham que quem tem que cuidar da sua criança é o professor. Quem tem que dar educação é o professor. Se for educação escrita, tudo bem. Mas a educação de casa, quem dá é pai e mãe. E alguns, infelizmente, não tem nem condição de dar. Então, eu acho que... Desculpa. Eu acho que essa atitude de valorizar é muito bom e tudo, mas o cuidado com a cabeça do professor, ela é diferente, né? Perfeito raciocínio, Valeriano. E é por essa razão que nós levamos a educação de forma séria e sempre vai ser uma bandeira de luta, não só do nosso mandato, mas por onde nós passamos. Eu tenho o prazer de falar que eu nasci num berço educacional. Meu pai foi professor de Educação Moral e Cívica, USPB, História e Geografia durante todo o meu segundo grau em escola pública. Meu pai era meu professor. Durante o primário, antigo primário, minha mãe deu aula até o 4º ano para mim, numa escola municipal, no interior de Goiás. Então você foi aluno da sua mãe? Fui aluno da minha mãe e Que fui legal. aluno do meu pai. Olha dos só. dois. Fora isso, eu fui educado em casa. Quando eu já fui para a escola com 7 anos de idade, eu já tinha uma educação quase que formal, porque minha mãe e meu pai me preocupavam com isso. Isso mostra o zelo e responsabilidade. Optei, na primeira faculdade que fiz, de fazer uma licenciatura. Eu sou habilitado em dar aula de geografia, de história, de sociologia. Então, eu escolhi, e a própria comunidade me escolheu no sentido de que a educação é uma ferramenta transformadora na minha vida. E em todos os mandatos, ou onde quer que eu esteja, na iniciativa pública ou na iniciativa privada, sempre vai ter esse olhar carinhoso e acolhedor para cada profissional que está dentro do processo educacional, não só o professor. Porque para mim o vigia, a merendeira também, eles são educadores. E quando você traz essa preocupação, Valeriano, que é muito pertinente, de que como que estão os nossos professores, não só na rede pública, municipal, na rede estadual, na rede particular, Professor. como que está esse professor? Porque é ele que define e prepara para as outras profissões. Não é à toa que ele tem uma aposentadoria menor, justamente por essa total dedicação que vai além de uma educação formal, que vai além da escrita, da alfabetização, do conhecimento. Por quê? Porque ele se torna um amigo, ele se torna um psicólogo. Vamos esclarecer uma coisa aqui, não é uma aposentadoria menor. Exato. É tempo. Uhum. Até por necessidade. Exatamente. Agora, essa preocupação que você coloca, Valeriano, é muito pertinente. Nós temos que ter zelo. E todas as nossas falas, maneiras, sempre vai ser de forma carinhosa com todos esses profissionais. E aí, cabe, não um alerta, mas cabe um cuidado para todas as pessoas que são líderes ou líderes dessas jornadas, seja um diretor, seja um coordenador, seja um secretário, seja um dono de uma escola particular. Vamos acolher, ter jeito e carinho com todos esses profissionais, porque são eles que lá na ponta sabem a dificuldade que o aluno tem, são eles lá na ponta que acolhem o pai e a mãe, e numa situação muito adversa. Desculpa generalizar, Valeriano, mas do meu tempo, quando um pai era chamado na escola como uma advertência de um filho, a resposta era assim: Alex, pai, seu filho apontou o dedo para mim e disse isso. E a conversa era simples. Pode ficar tranquilo, professor. Lá em casa a gente resolve. Eu resolvo em casa. Ótimo. Hoje, essa questão de transferir a responsabilidade da educação, ética, moral, como você dizia, que acontece em casa, e passou para a escola,
Hoje, quando um pai é chamado, desculpa, eu estou falando de forma generalizada, mas em alguns casos, assim, ó, seu filho apontou o dedo para mim, o pai aponta o dedo para a professora. Não fala assim do meu filho. Nós estamos perdendo alguns valores. Uhum. Desculpa, novamente, eu estou generalizando, mas nós estamos perdendo alguns valores. Educação formal realmente acontece na escola. Mas a educação com a criança dá benção para um pai, para um avô, que não passa no meio de uma conversa de dois adultos, que aguarda o momento certo para falar. Eu preciso parar de falar sobre educação. nós dois vamos, porque senão nós vamos aprofundar aqui. Mas eu quero uma última... Mas desculpa, eu usei os microfones aqui para falar, mas eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas que me ensinaram. Repito, eu aprendi com todas elas, mas eu não perco a oportunidade e realmente vou fechar esse assunto sem agradecer a todos eles. Mas eu não vou fechar ele agora, não. Ainda eu vou te apertar um pouquinho. Nós temos aí o que a atual administração tem dito sobre as escolas e sobre as estruturas físicas e sobre a quantidade de vagas e tantas coisas. Eu sei que você acha que está muito cedo para analisar, para poder... Você disse isso para mim, off aqui. Mas eu não quero que você analise, eu quero que você compare. Você estava na gestão passada. Você foi gestor da educação. Não vamos nos ater para não criar muita polêmica, mas quantos por cento de tudo que está sendo dito, vamos passar para a matemática, quantos por cento de tudo que está sendo dito realmente acontece e quantos por cento é só midiático? Eu acredito que nós temos que ter zelo por tudo que aquilo que a gente faz e fala. Durante esses 25 anos de serviço público, eu jamais assumi a responsabilidade de fazer alguma coisa sem planejar. E olha que na maioria dos casos eu fiz primeiro para depois justificar a ação. Nós fizemos um concurso para professor sem criar nenhum alarde. Tínhamos uma necessidade, preparamos isso com o quê? Um processo seletivo de profissionais para contrato direto, para posteriormente fazer um concurso. Seguindo todo um regramento que a própria legislação nos impera, nos cobra, e fazendo isso de forma pactuada com o próprio Ministério Público. Todas as ações têm que ser devidamente planejadas. Porque nós estamos falando de serviço público, e serviço público atinge o público. Uhum. Expectativas são construídas, são concebidas, isso é natural das pessoas. Por isso que eu disse para ti que falar de ações de 20 dias seria uma injustiça minha. E eu não vou fazer nenhum tipo de comparação nesse sentido. A única fala minha a respeito de todas as ações ou falas sobre o processo educacional é que tem que ter muito zelo. Cuidado ao falar. É o que se espera. E repito, não só para quem faz gestão pública, mas para todas as ações. Eu imagino o carinho que você tem, Valeriano, com todos os profissionais que estão aqui ladeados com você. Porque você sabe que você não consegue fazer nada sozinho. Nunca. Você depende desses profissionais. Que lhe cabe um sorriso ao entrar, um aperto de mão olhando para as pessoas. Saber que o seu trabalho vai refletir naquilo que a gente entrega para o público, que são as pessoas que estão acompanhando agora ou vão acompanhar depois. A fala hoje é de zelo. É natural fazer comparações e cada um vai fazer a gestão da maneira que ele acha que é melhor. Mas vamos ter zelo para aquilo que deve ser planejado. Então, e quando eu digo isso, e não vou fugir da pergunta, é porque em alguns aspectos, em alguns assuntos que trataram sobre o processo educacional, terminou expondo pessoas. Teve uma publicação aqui, e não estou aqui para falar de publicações, mas que expôs os professores de toda a rede. Nós temos que ter zelo por esse profissional, que nós praticamente usamos aqui 50% ou 60% da nossa conversa para falar sobre educação. A gente tem que ter zelo por esse profissional. E não que não mereçam, né? É porque... Tem que ter zelo.
Então, o que se fala ou o que se propõe tem que ser planejado para não expor ninguém. Comparações, repito, pode ser feito, pode ser avaliado. Eu tenho certeza que eu cometi, não que eu cometi, mas que eu poderia ter sido melhor. Eu tenho absoluta certeza que poderia ser melhor, mas essa avaliação a gente faz posteriormente. Uhum. E eu torço muito para todos esses gestores que assumiram esse zelo, essa responsabilidade, essa dedicação, porque é uma entrega. E eu fui secretário durante 10 anos. É uma entrega. Eu tenho absoluta certeza que eles vão fazer o melhor e é a minha torcida. Agora, o que não vai faltar é a nossa cobrança. Em todos os aspectos, e a educação vai ser diferente, de ter zelo por todas as pessoas. Seja o aluno que está na rede, seja o aluno que quer entrar na rede, e seja os profissionais que estão ali, ladeados com outros profissionais administrativos ou docentes, que quer fazer a melhor entrega desse acolhimento. Nós tínhamos um calendário de quinta-feira para começar as aulas. E eu acredito que mais da metade dos 246 municípios do estado de Goiás já começaram suas aulas municipais. Aqui não começou. Ok? Então estamos diante de um planejamento que foi reavaliado sem problema nenhum. Mas nós estamos ansiosos para que segunda-feira comece as aulas, que foi dito, e estaremos com certeza segunda-feira na porta de uma escola, acolhendo essas crianças e desejando um ano maravilhoso e transformador para todos eles. Eu sei que é quase a mesma coisa um microfone de um podcast como esse, que tem, graças a Deus, uma entrada boa nos lares anapolinos, e o microfone da câmera. A diferença é que lá talvez esteja um pouquinho mais, mais sério e tal. Mas é o seguinte, se você tivesse dando uma instrução ou conversando com a atual administração pelo microfone da Câmara, talvez então podemos concluir então que a sua palavra seria cuidado? Zelo. Zelo. Nós estamos falando com pessoas. Cuidado com o que fala, zelo com o que fala. Na última sessão que nós tivemos, foi uma sessão extraordinária, promovida pela mesa diretora, para fazermos algumas alterações normais. Várias pautas foram colocadas em votação, tivemos a participação de todos os vereadores, né, sabendo desse zelo e responsabilidade, mesmo estando de recesso, de trabalhar e corresponder a essas expectativas. E eu usei o microfone para dizer sobre esse zelo. Na oportunidade, eu parabenizei o prefeito, como parabenizo agora, da possibilidade de abrirmos 2.500 vagas para o acesso dessas crianças dentro da rede. Parabenizei. Mas na oportunidade eu perguntei como que serão distribuídas essas 2.500 vagas. Porque a gente tem que ter zelo. Se nós pegarmos o número normal de vagas que se abrem, normal pelo sistema, nós vamos chegar num número grande. Mas isso são vagas normais. Ele falou de 2.500 novas vagas. E que não aconteceu. Quer dizer, na verdade, o ano letivo ainda não começou, que já era para ter começado. Então nós temos que ter zelo. Eu quero que essas 2.500 vagas sejam 5.000, 10.000, novas unidades sejam construídas. Só que a gente não pode estar brincando com números e muito menos com pessoas que querem ter a oportunidade de colocar seu filho na escola e não conseguiram ainda. Quantas pessoas estão batendo na porta da Secretaria Municipal de Educação pedindo essa oportunidade? Eu passei por essa dificuldade lá e eu não fujo desse zelo e responsabilidade, porque por mais que ampliamos unidades, reformamos locais, conseguimos abrir uma sala, 2 salas, 15 salas para acolher, nós não conseguimos zerar. Mas por que não se zera? Porque o ensino dado por esses profissionais que depende do nosso respeito são referência no estado de Goiás. Hoje quem tem uma vaga na iniciativa privada está doido batendo na porta para colocar seu filho dentro de um CMEI, porque sabe da competência dos nossos profissionais. Por isso que a gente tem que ter zelo, cuidado, olhar específico para essas pessoas, conversar olhando nos olhos. A gente não pode tratar os números, porque isso faz parte de um planejamento, mas tem que ter zelo. Se eu falar agora que eu vou abrir tantas vagas, ó a expectativa que eu abro para as famílias. E é bacana, a gente tem que ter expectativa, mas tem que ter zelo. Abre-se primeiro as vagas. Disponibilize as vagas.
Aí sim você pode abrir o peito, com um sorriso no rosto, e dizer que você fez o bom combate e conseguiu dar a condição da dor daquela família, que é colocar uma criança na escola. E além de colocar a criança na escola, agora está querendo colocar a criança no esporte. Não tem como conversar sobre transformações sociais, crescimento desses garotos, meninos e meninas, sem associar a transversalidade de outros temas. Eu tive experiência, por exemplo, de ter passado na Companhia Municipal de Trânsito, pessoas extraordinárias, de tentar entender que a melhor forma de cobrar um adulto é informando o filho desse adulto. Educando e mostrando para a criança como é. Aí ela cobra o pai. Existem exemplos ruins, sabe, Valeriano? Mas quem trabalha e se dedica, como nós temos excelentes profissionais, por exemplo, na companhia, às vezes a gente não usava um exemplo muito certo, mas a todo momento a gente se deparava com situações contrárias àquilo que o Código de Trânsito estabelece, que seria de uma regulamentação normal, dentro do ambiente de trânsito. E por várias vezes nós deparamos com, por exemplo, com condutores andando sem o cinto de segurança. Dando um exemplo. Ao longo de um ano, nós observamos que a melhor forma de cobrar um adulto para usar o cinto é falando numa abordagem simples, educada. Condutor, na próxima frenagem que você fizer, que pode acontecer de forma brusca, a criança que você leva lá atrás vem parar aqui no para-brisa. Nesse momento, ele colocava o cinto de segurança. Então, assim, o processo de trabalhar as transversalidades, e não fugindo à ideia do esporte, né? Trabalhar a transversalidade é trazer conceitos importantes para essa pessoa que vive hoje conosco, vive em sociedade. Não é, você é o futuro do país. Não. Ele é o presente, ele é uma criança, convive, é existente, tem as suas precariedades, tem as suas demandas, mas ela está aqui. Então, trabalhar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre educação no trânsito, são conceitos que nós vamos levar, e não diferentemente o esporte. Nós descobrimos que as tarefas esportivas socializam as crianças. Divide responsabilidades. Traz o aspecto da liderança. Joga o interesse de se arriscar numa tentativa de chegar àquela vitória, de chegar àquela conquista. E isso reflete diretamente, Valeriano, e as pessoas que nos acompanham, no processo de ensino-aprendizagem. Porque dentro do processo de ensino-aprendizagem ela tem que socializar, ela tem que ser uma liderança, ela tem que tomar a voz, ela tem que apresentar um trabalho. Ela tem que se fazer presente dentro da comunidade, escola, sala de aula, quinta série, com o Alex e com o Valeriano. E por essa razão, nós temos esse olhar dentro do processo esportivo. E não só esse, vinculado diretamente à atividade educacional. Mas, numa tentativa de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, junto com esses garotos, a gente descobre algumas potencialidades. Vou dar um exemplo aqui do Zatopek, um programa feito na época do Pedro Sayão. E nós estamos falando mais de uma década. Uhum. De que tem um grupo dentro da Secretaria Municipal de Educação, e aí eu falaria aqui com muito orgulho do professor Marcos Bonfim, ele e sua equipe, com uma simples brincadeira de uma década. Ia na rede municipal, e ainda vai na rede municipal, e faz uma corrida com os garotos. Simples corrida. De tantos minutos, em volta da escola, mas com toda aquela, como que eu diria, toda aquela serpentina de uma festa, de uma chegada, do pódio, da entrega de uma medalha. Uma simples brincadeira que melhorou a vida de todas essas crianças que passaram uma década dentro do processo educacional,
ele conseguiu descobrir potencialidades. E eu já poderia falar do Gabriel, que faz educação física na União Evangélica com a bolsa de 100%. Que ganhou medalhas em corridas e provas no Brasil, em circuitos. Porque começou com uma brincadeira que era apenas para socializar, para melhorar o ensino de aprendizagem, de trazer a comunidade, de ter uma ideia de pertencimento, de dar um pódio para uma criança com uma simples medalha, que para nós é simples, mas para ele é uma grande conquista. Esse garoto se tornou referência nacional. E a União Evangélica, sabendo disso, e aí cabe os louros aqui para essa instituição, com mais de 50 anos no nosso município, que transformam vidas, de acolher esse garoto, dá 100% para ele fazer educação física, e ele vai se tornar um educador físico. De uma brincadeira, na porta de uma escola, que a equipe do Marcos Bonfils fez há mais de uma década, nós estamos preparando o próximo educador físico, que vai voltar para esse ambiente educacional e transformar a vida de um outro garoto. Porque ele volta com uma semente diferente, né? Eu não estudei somente para isso, eu fui transformado pelo esporte, eu fui acolhido pelo esporte, eu fui valorizado pelo esporte. E por isso, a nossa tentativa é fazermos um trabalho dentro desse esporte. Seja um esporte ainda não formal, de algo que está sendo concebido, construído, mas também ter um acolhimento a esses novos profissionais que chegam. Recentemente, o Idan, que nos acompanha aqui, ele nos apresentou um karateca daqui de Anápolis, que começou a fazer um trabalho simples. Ele foi para o karatê para uma questão de melhorar a coluna, isso, aquilo, outro. No ano passado ele estava disputando o Nacional no Rio Grande do Norte. E foi medalhista. Anapolino. Lion. Então, assim, olha o cuidado que nós temos. Quantos profissionais, e aí eu digo profissionais, né, já na expectativa de esporte realmente formal, profissional, quantos nós não temos aqui em Anápolis? Que trabalham com patins, que trabalham com skate, que trabalham com ciclismo, que trabalham com karatê, com judô. Nós temos que ter um olhar para esse pessoal, de criar políticas públicas desse acolhimento, que seja uma ajuda na passagem para ele disputar um campeonato, seja uma preparação aqui de um local apropriado para acolher. E essa é... tem que ser uma pegada. Sim, mas esse é um dos focos seu. Sim. Hoje com certeza. Dentro, infelizmente nós estamos chegando no final, mas assim, eu falo demais, né, Valério? Aqui, ó, o gostinho de quero mais vai permanecer. Dentro da sua defesa na Câmara Municipal nesses 4 anos vindouros, ou 2, porque nós temos aí deputado estadual, logo o federal, e logicamente você está habilitado para isso, aí você vai tentar criar algumas políticas, ou pelo menos regramentos, né? Porque a gente não precisa de muita lei, nem muita coisa mais. Sim. O Brasil tem coisa demais. Exato. Tem que se aplicar. Eu acho que nós brasileiros somos caprichados em leis. Bem, Alex, em 2 minutos, o que você me diz dessa transformação que houve na Câmara Municipal na eleição da primeira mulher para ser a presidente da mesa? Momento ímpar, momento de crescimento, de tentar entender que a mulher faz parte desse contexto social, e ao assumir esse posto de presidente da Câmara, acho que é um ganho para todos. É claro que fica aqui também o reconhecimento de todos os outros presidentes que passaram, da mesma forma que eu tenho essa tratativa com todos os prefeitos, respeito, zelo. Dificilmente eu vou falar de um prefeito. Não devo. Não faço isso com todos os... também não vou fazer essas comparações com todos os ex-presidentes. Hamilton foi um presidente presente, contribuiu. Leandro Ribeiro, um grande amigo, também contribuiu. Domingos, para mim, foi um divisor de águas.
pelo olhar que ele teve com todos os servidores da Câmara, todos os servidores. Então teve sua contribuição. E a expectativa da primeira mulher é de também fazer um trabalho que seja em consonância a tudo isso, de ter zelo por todos os 23 vereadores, por ter a garantia da independência do poder legislativo. Lá quando foi concebida a democracia, que se pensou nos 3 poderes, quando Montesquieu falou sobre isso, ele disse da independência desses poderes. Eles são harmônicos, tem que conviver juntos, mas a natureza de ser independente. E é isso que a gente espera da Andréia. E eu tenho certeza que ela está fazendo um trabalho bacana, importante, ainda poucos dias como presidente, mas ela tem esse olhar de escutar os vereadores, de levar as demandas. Não é à toa que ontem nós estivemos na Santa Casa de Misericórdia para tratar sobre a saúde. Na semana que vem nós vamos ter um trato com a Ceneago para dizer dessas situações que está acontecendo agora de forma um pouco mais periódica, que é essa questão da água suja. Isso mostra a importância do poder legislativo conversar com os outros setores. E eu acredito que a Câmara ganha muito com o papel dela. É claro que esperamos que ela tenha essa correspondência às nossas expectativas, isso é normal. Votei nela e eu acredito que vamos ter um legislativo cada vez mais forte. Finalizando, Sim. na Câmara Municipal, você é oposição ou situação? Sou vereador. O vereador também tem que ter muito zelo com o que diz, com o que fala, principalmente com quem está ali, do outro lado dessa Câmara. Todos os 23 vereadores que chegaram lá, chegaram porque teve o voto direto de 1, 2 mil, 2 mil, 5 mil votos. Só que quando o vereador assume, ele tem um trabalho não com 1, 2, 100. Ele é de todos. 5 mil eleitores. Representante da cidade. Ele tem um zelo com mais de 400 mil pessoas que moram nessa cidade e com outras que virão para cá. O papel, não do Alex Martins, mas da sua equipe, é ser zelosa com essas 400 mil pessoas. É de ser um vereador que atenda essas expectativas. E que não faça um papel de situação ou oposição, mas que corresponda a quem realmente colocou lá. E quem realmente é nosso patrão. Nosso patrão é a população. Independente se votou, se não votou, nós estamos sujeitos a críticas, a sugestões, a um olhar específico, porque de todos os poderes, falei, o mais importante é o legislativo. O legislativo tira um presidente, como já aconteceu por 2 vezes na democracia brasileira. A Câmara tirou. A Câmara Federal, no caso. O legislador é aquele que faz o contato direto com quem precisa e com quem faz. O vereador não faz Ele nada. é o elo, Ele é o elo de ligação. Ele é a ponte. Claro. Então ele tem que ter um olhar para todas as pessoas que vão lá. E olha que a gente não sabe quem vai bater na próxima porta. Sim. Mas devemos sim, com zelo, acolher todas essas demandas. Até para falar, não consegui. Isso eu não faço. Porque vereador realmente não faz. Mas ele cobra, ele sugere, ele propõe uma lei. Ah, não vou propor uma lei porque já... Então vamos cobrar de forma exitosa que se faça aquilo que está escrito. Tudo bem. Não sou oposição, não sou situação. Sou não vereador. é oposição. Você está... Eu não posso falar que você é PSDB. Hoje eu estou filiado já há algum tempo no Partido Progressista, no PP. Temos uma referência bacana a nível de Estado, a nível federal. Trabalhamos em conjunto com todos esses atores políticos. Temos uma expectativa de continuar lutando por processo de mobilidade urbana, drenagem urbana, que são as 2 dores que a cidade tem por não ter sido planejada em uma cidade centenária, mas atuando na área esportiva, na área educacional e de desenvolvimento econômico. Ser oposição à situação as câmaras, os legisladores, de modo geral, passam por isso. Mas não é uma preocupação ímpar para mim, isso. Eu acredito que a equipe Alex Martins hoje está num cenário muito mais de ser independente, mas um olhar claro para conversar diretamente com a população do que fazer esse papel com o executivo. Eu gosto muito de uma frase que eu falo, então você seria situação em todos os projetos que beneficiarem a cidade e oposição
em todos os contrários. A melhor resposta. Essa eu vou anotar. Essa eu vou colocar no meu caderninho. Bem, Alex, você sabe que você é sempre bem-vindo. É muito gostoso conversar com você, porque você tem uma abrangência de conhecimentos muito grande e, ao mesmo tempo, você é um político nato. Sabe levar as coisas em banho-maria e cobrar a hora que tem que ser cobrado de uma forma doce. Anápolis em Destaque agradece muito a sua presença. E nós terminamos aqui. Eu sou o Valeriano Sayum. Informação com credibilidade.